Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Podeis tomar os vossos assentos, queridos. É uma grande alegria poder estar aqui com os irmãos essa noite. Eu, por meio do pastor Renato, ali da Vila dos Remédios, desejei hoje estar cooperando com os irmãos. Sou ali da cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, e estou trabalhando aqui na região de Osasco já há algum tempo, e visitei já algumas igrejas aqui do ministério do Perus, e aprove Deus que eu estivesse aqui com os irmãos hoje. Eu estava planejando ir até a Vila dos Remédios, mas devido à chuva eu achei que não fosse chegar até lá, e aí me informei, o pastor Anderson me falou da distância que era mais fácil chegar até aqui, e para a glória de Deus nós aqui estamos, né, irmão? Deus tem um propósito. Se eu não pude cooperar lá, é porque Deus quis que eu viesse até aqui, e a obra do Senhor vai prosseguindo, porque nós estamos aqui para adorá-lo, nós estamos aqui para exaltá-lo. Como bem disse o nosso pastor, a obra é dele e a honra é para ele. Glória a Deus. Eu gostaria já de convidar os irmãos para que abrissem as vossas Bíblias no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, do versículo 1 ao 4. 1 Reis, capítulo 19. Todos os irmãos acharam? Como é costume da igreja, vamos ver em pé, do versículo 1 ao 4. A minha versão, irmãos, vai estar um pouquinho diferente, que é a versão revista e corrigida, a Bíblia que eu trouxe hoje, então eu vou ler direto aqui. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. E temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem, irmãos, eu gostaria de inicialmente trazer um contexto histórico para que nós possamos entender o que estava acontecendo no reino de Israel. Nós vemos lá que após Salomão, ele conseguiu unir todas as tribos. O seu filho, Roboão, houve lá a divisão do reino. Jeroboão ficou sendo rei do reino do norte, governando lá as 10 tribos, e Roboão ficou com o reino do sul, onde a sede continuou sendo Jerusalém, e ali houve com ele 2 tribos que os acompanharam. E Jeroboão, que estava lá ao norte com as 10 tribos, ele estava fazendo aquilo que desagradava ao Senhor. Ele não estava mais temendo ao Deus de Israel. Ele estava ali se prostrando aos outros deuses, aos deuses cananitas. Glória a Deus. E o rei que se seguiu após Jeroboão, o rei Onri, também manteve os mesmos feitos que o rei Jeroboão, também se prostrando perante o Deus de Baal, perante deuses estranhos. E qual que era a intenção dele para continuar se prostrando àqueles deuses? Eles começaram a fazer altares ao deus Baal ali na região norte de Israel, na cidade de Samaria. Para quê? Para que o povo não descesse até Jerusalém e ali se arrependesse da revolta e voltasse a se unir às tribos. Então, qual que foi a ideia do rei Jeroboão e depois do rei Onri? Olha, vamos liberar o culto aqui para os deuses locais, vamos construir altares para Baal, assim o povo não desce lá para Jerusalém e o povo não vai se revoltar contra o meu governo. Então o reino de Jeroboão e de Onri era um reino idólatra, que se prostrava a Baal. E Onri, ele teve um filho,
e o nome do seu filho foi Acabe. E qual foi a estratégia que esse rei teve? Ele arrumou um casamento entre Acabe e uma sacerdotisa de Baal, que era a filha do rei de Sidom. Essa sacerdotisa chamava-se Jezabel. Qual que era a intenção então? Fazer com que houvesse paz no reino do norte. E ali ele trouxe uma mulher para ser casada com o seu filho Acabe, que era uma profetisa de um Deus estranho, era uma profetisa de Baal. E essa situação trouxe uma paz momentânea para o reino do norte. Glória a Deus. Mas o que Jezabel fez com Acabe? Jezabel induziu ainda mais Acabe a adorar os deuses dela, a adorar os deuses estranhos, a adorar Baal. E ali começou a adoração a Baal, no meio do culto a Deus, uma confusão, deuses estranhos no meio do povo de Deus. E aí Deus levanta um homem, glória a Deus. Esse homem é Elias. E Elias vai lá e fala para Acabe. Acabe aqui já tinha sido ungido rei. E Elias vai lá e profetiza para ele, fala: olha, por causa da adoração do Deus estranho, por causa da adoração de Baal, não vai chover sobre a terra durante 3 anos. E Elias ora a Deus, e Deus cerra os céus e não manda água. A Bíblia fala que nem mesmo o orvalho caiu na terra, glória a Deus. E ali Deus fala para Elias: olha, agora que você fez isso, vai lá e se esconde no ribeiro de Querite. Por quê? Porque Acabe vai querer te matar. E aí ele desce lá no ribeiro de Querite, e ali Deus manda os corvos trazer pão e carne para sustentá-lo, e ele fica ali. Depois Deus manda ele ir até uma casa de uma viúva, na viúva, lá a passagem conhecida dos irmãos, da viúva de Sarepta. E ele esteve ali na casa da viúva, e Deus disse para ele: ela vai te sustentar. E ele chega lá e pede para ela um pouco d'água e um pouco de pão. E ela fala: vive o Senhor que eu não tenho senão só esse alimento para fazer para o meu filho, para que nós comamos e morramos. Mas ele fala: vai lá, faz um bolo e traze primeiro para mim. A farinha da botija não se acabará, a farinha da panela não se acabará e nem o óleo da botija. E ali Deus fez um milagre. Glória a Deus. Logo depois, o filho dessa viúva morre, e ela pede ao profeta que vá lá, e Elias vai lá, ora, Deus devolve a vida àquele jovem. Glória a Deus. Então nós vemos aqui um homem de Deus. Nós vemos aqui um homem que estava pregando contra a idolatria, um homem que Deus levantou para falar a verdade de Deus. Glória a Deus. E ali Elias vai até Acabe. Depois de 3 anos, ele se apresenta ali a Acabe, e Acabe fala: és tu o perturbador de Israel? Ele fala: quem perturba Israel sois vós, que adora os outros deuses. Mas eu venho para que haja adoração a Deus. Eu venho para trazer conserto à adoração ao Senhor. Glória a Deus. E aí Elias fala: reúne todo o povo e reúne todos os profetas de Baal. E aquela passagem conhecida, onde Elias propõe ao povo: os profetas de Baal clamem a Baal, eu clamarei ao Senhor. Ocorrerá que o Deus que responder com fogo, este é Deus. Glória a Deus. Os profetas de Baal, que são 450, com os outros 400 profetas que comem da mesa de Jezabel, começam a clamar ao Deus Baal. E eles clamam e Baal não responde, e eles se retalham e Baal não responde. E aí Elias fala: agora é minha vez. Glória a Deus. E ele restaura o altar do Senhor, e quando ele clama, Deus manda fogo dos céus. Glória a Deus. E ali ele mata os 450 profetas de Baal, mais 400 profetas que comiam da mesa de Jezabel. Glória a Deus. Esse é o contexto que está esta palavra que eu li para os irmãos. Tudo isso aconteceu com esse homem de Deus, um homem que Deus levantou para apregoar a verdade, para livrar o povo da idolatria. Porém essa mulher Jezabel, quando ela ouviu o que Elias tinha feito, ela
disse uma ameaça contra ele e disse: aconteça a mim pior, se amanhã eu não fizer com você, Elias, pior do que aquilo que você fez com os meus profetas. Glória a Deus. E aqui nós vemos esse homem de Deus, pastor, esse homem de Deus se entristecer. E aquela palavra que ele ouviu daquela mulher foi tão forte que ele foge para a cidade de Berseba. E ali, eu estive estudando, dá cerca de 200 quilômetros de distância o local para onde ele se vai. E quando ele chega, ele despede o seu moço e ele vai sozinho lá, senta debaixo de uma árvore e fala: Senhor, basta, eu não aguento mais, chega, eu não aguento mais te servir, os meus inimigos continuam me perseguindo, eu fiz a tua vontade, eu preguei contra Acabe, eu preguei contra os deuses estranhos, eu falei a verdade do povo, e ainda assim eu estou sendo ameaçado de morte. Glória a Deus. Sabe a palavra que eu trago para você essa noite, irmãos? Que muitas vezes eu, você, o pastor, que estamos aqui, sabendo que estamos cumprindo com a palavra de Deus, sabendo que estamos lá fora no mundo pregando a verdadeira palavra de Deus, muitas das vezes nós estamos como Elias, nós estamos cansados, nós estamos fragilizados, nós estamos desanimados. Glória a Deus. Aqui nós vemos que esse homem de Deus orou e Deus cerrou os céus durante 3 anos. Olha a intimidade que ele tinha com Deus. Mas de repente bateu um desânimo. Ele matou os profetas de Baal, ele teve uma vitória, mas ainda Acabe continuava governando. Você ora, você prega, as almas se convertem, Deus traz salvação, mas o mundo ainda jaz no maligno. Mas isso não é motivo para você desistir da luta. Isso não é motivo de você desistir do teu chamado. Glória a Deus. E é sobre isso que eu vim falar para a igreja essa noite. Deus me trouxe de uma terra distante. Eu não iria vir cooperar aqui hoje, mas eu sinto que Deus quer falar com alguém essa noite aqui. Glória a Deus. Talvez você esteja se sentindo desanimado. Talvez você esteja como Elias, falando: Senhor, basta, eu não aguento mais, eu estou cansado, é tanto sofrimento de te servir, Jesus. Glória a Deus. E aí, no capítulo 19, versículos 5 e 7, a palavra nos diz que Elias deitou embaixo do zimbro e dormiu. E ele foi despertado por um anjo do Senhor, que trouxe pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E despertando disse: come e bebe. Glória a Deus. E ainda uma segunda vez o anjo despertou e disse para ele: come e bebe, porque muito longo te será o teu caminho. Glória a Deus. Sabe o que eu quero te dizer, irmãos? Você que se converteu agora, ou que se converteu há muito tempo, você que já teve experiências com o Senhor, você que talvez esteja sentindo esse cansaço, glória a Deus, eu quero te dizer que o Senhor te dá força essa noite. Eu quero te dizer que o Senhor te sustenta com o pão que desceu dos céus. Note que Elias foi sustentado com pão lá no ribeiro de Querite, ele foi sustentado com pão pela viúva, e agora o Senhor nos sustenta com pão novamente trazido por um anjo. Glória a Deus. Nós temos que nos alimentar do pão que desceu dos céus. Esse é o segredo para que nós retomemos a nossa força. Assim como Elias, ele estava ali visivelmente abatido, mas o anjo trouxe o pão que desceu dos céus para que ele se alimentasse. E qual é o pão que desceu dos céus para nós, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui em Osasco? É o que está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 51, quando Jesus pregou em Cafarnaum e disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá
viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Glória a Deus. Sabe qual que é o segredo da tua vitória, irmão? Se alimente da palavra, se alimente de Jesus, esteja na presença do Senhor. Está difícil lá fora, está difícil servir a Deus, não se esqueça que sem Ele, irmão, você não é nada. Ele que te remiu, Ele que te salvou, Ele que te tirou do amassal do pecado e te fez assentar aqui entre os príncipes. Glória a Deus. Está preparado para ti a morada eterna. Glória a Deus. Renova as tuas forças nessa noite. Se alimenta do pão verdadeiro que desceu dos céus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O autor da Epístola aos Hebreus disse: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos a carreira que nos está proposta. Deus tem um chamado para cada um de nós que está aqui essa noite. Deus me chamou há 10 anos atrás, e eu fui salvo pela misericórdia do Senhor. Eu jamais imaginaria que 11 anos depois eu estaria aqui em Osasco pregando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Mas Deus me chamou, glória a Deus, e Deus tem me sustentado, e Deus hoje tocou o meu coração. Começou a chover, eu falei: Senhor, a luta está grande. Glória a Deus. Parava e voltava a chuva, eu tentando ligar para o pastor, não conseguia. Falei: a luta está grande, Senhor, mas o Senhor é maior. Glória a Deus. Aí eu fui me trocar, não achei uma camisa. Eu falei: louvado seja o teu nome, Jesus. Lá vai ter vitória essa noite. Glória a Deus. E para a honra do Senhor, eu aqui cheguei, irmãos. Você também vai chegar, meu querido. Se levanta essa noite, toma posse dessa palavra, se alimenta do pão que desceu dos céus. Glória a Deus. Prosseguindo aqui nessa passagem, Elias come, e o anjo disse: muito grande te será a caminhada. E ele vai e chega até Horebe. Aleluia. Glória a Deus. Elias chega até Horebe. Horebe, para quem não sabe, é o Monte Sinai, o mesmo local onde Deus revelou-se a Moisés, o mesmo local onde Moisés teve intimidade com o Senhor. Você está entendendo aqui, irmãos? Muitas das vezes você passa por situações difíceis nas suas vidas, ou na sua vida, mas Deus está preparando, por meio daquela situação, um momento em que Ele vai ter uma particularidade contigo. A palavra diz que Paulo orou, e na sua fraqueza ele se tornou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Em Deuteronômio capítulo 8 fala que o Senhor nos leva ao deserto para ver o que há em nosso coração. Lá é a escola do Senhor. Glória a Deus. Você está passando pelo deserto, dá glória a Deus. É no deserto que Deus trata, é no deserto que você vai ter as maiores experiências espirituais da sua vida. Glória a Deus. Eu estou a 200 quilômetros da minha casa, a minha família não está comigo, a minha filha não está comigo. Eu queria muito estar com eles, mas Deus me colocou aqui. Aleluia. Mas eu louvo ao nome do Senhor, porque nessa situação difícil, Deus tem falado tanto comigo. Eu tenho tido tanta experiência com o Senhor. É na dificuldade que Deus trata, irmão. É quando o homem não pode mais te ajudar que Deus trata. É quando você não tem mais a quem socorrer. É quando a medicina já falhou. É quando o banco não tem mais limite. É quando o teu patrão já te demitiu. É quando você está sem amigo. É aí que você se prostra e você olha para cima e lembra do teu Salvador, e Ele intercede por vós. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. No capítulo 19, versículo 11, Elias chega até o monte Horebe, e Deus fala para ele: Elias, o que está fazendo aqui? Deus falou com ele, irmãos, e Deus vai tratar com você. Deus vai falar com você, porque os ouvidos de Deus não estão impedidos para ouvir o nosso clamor, nem os seus braços estão encolhidos para nos socorrer. Clama a Deus na tua dificuldade. Não estejais aflitos por coisa alguma, antes sejais as vossas petições conhecidas do Senhor. Glória a Deus. Clama ao teu Deus e Ele te responderá coisas firmes e fortes
que tu não sabes. Glória a Deus. Deus quer ter experiência com você. Deus disse para Elias: se coloca fora da caverna. E Deus se manifestou, irmãos. Glória a Deus. Um forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Versículo 12. E depois do vento, um terremoto. Mas também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Glória a Deus. Vento, terremoto, fogo, fala da presença de Deus. São sinais de Deus. É Deus se manifestando. Só que Deus escolheu um modo muito particular para tratar com Elias. Deus não se mostrou a Elias por meio do fogo, por meio do terremoto, por meio do vento. Deus falou com uma voz mansa e calma. Deus falou com ele no quase silêncio. Sabe o que eu quero te dizer? Que o teu Deus também trabalha em silêncio. Talvez você esteja olhando aí fora, eu não sei qual a situação que tem tirado a sua paz. Se é uma situação financeira, se é uma situação espiritual na família, se é uma situação de saúde. E aí você olha e fala: eu estou buscando a Deus, eu estou jejuando, eu estou orando, eu continuo servindo a Deus da mesma forma como Ele me chamou, mas não está acontecendo nada. Glória a Deus. O teu Deus também trabalha no silêncio. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Jesus lhe disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Glória a Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Que Deus jamais parou de trabalhar. Ele criou os céus e a terra, mas Ele tem trabalhado. Quem disse foi Jesus. E Jesus também disse: e eu até agora trabalho. Essa palavra foi quando eles foram salvar uma ovelha no sábado, no qual eles foram acusados de trabalhar durante o dia de descanso. Mas ele falou: não, eu trabalho no dia de descanso, porque eu tenho que salvar a ovelha de Israel. Vós sois as ovelhas de Israel, vós sois o povo eleito, vós sois a geração santa. Jesus Cristo morreu para vos resgatar. Você acha que Ele ia morrer, resgatar e depois deixar você perecer? Aquele que nem mesmo o seu filho não negou, como não nos dará também juntamente com Ele todas as coisas? Deus vai te socorrer, irmãos. Mas está silêncio. Deus trabalha no silêncio. Glória a Deus. Quando Jesus morreu e aquelas mulheres foram ali preparar o corpo de Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, elas chegaram ali e viram alguns homens que eram os anjos. E os anjos perguntaram: a quem vós buscais? E elas disseram: buscamos o nosso mestre. Se vocês esconderem, nos digam onde está. Ele falou assim: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Glória a Deus. Não está mais aqui, Ele ressuscitou. Glória a Deus. Essa é a nossa vitória. O nosso Deus, o nosso Jesus não está morto, não está pendurado no madeiro, não está humilhado. Ele ressuscitou. E assim como Ele ressuscitou, sendo as primícias da morte, também nós seremos por Ele ressuscitados para morar nos céus de glória. Glória a Deus. Paulo escreveu em Efésios: se é por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que é isto? Se ele subiu, senão também que antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Sabe o que quer dizer isso daqui, irmãos? Jesus morreu na sexta-feira, Ele ressuscitou no domingo. Só que nesse tempo, quando todo mundo achava que estava em silêncio, que Ele não estava fazendo nada, Pedro escreveu que Ele desceu e pregou para os espíritos em prisão, aqueles que foram rebeldes no tempo de Noé. Naquela época, o Hades comportava tanto o local da aflição, que era o inferno, quanto o paraíso,
que era o seio do pai Abraão. Aquela passagem de Lucas retrata muito bem isso, o qual fala de Lázaro e rico, que morrendo Lázaro e rico, os dois estavam no Hades, ou seja, o local de aflição ficava aqui e o local de descanso ficava aqui, mas era o mesmo local. E ali, aqueles que morreram esperando o Redentor, estavam sendo afrontados por aqueles que morreram em pecado. Mas Jesus, quando ele morreu, e nesses 3 dias que ele esteve morto, a palavra diz que ele desceu ao seio da terra, pastor, e ele pregou para os espíritos em prisão, e ele levou cativo o cativeiro. Que é isso? Os céus não está mais lá, o céu está lá no 3º céu, glória a Deus. Ele levou o cativeiro, onde aqueles santos, aqueles que morreram esperando a Jesus, estavam. Ele levou esse cativeiro lá para o céu. E sabe qual barulho que ele fez? Nenhum. Ninguém ouviu. Ninguém ouviu, por quê? Porque ele estava morto, ele estava em silêncio. O teu Deus trabalha em silêncio. Você está entendendo esse mistério, irmão? De repente você está achando que acabou, você está igual Elias. Basta, não está acontecendo nada. Eu matei os profetas, eu tive vitória lá atrás, eu preguei o evangelho, mas nada mudou na minha família. Glória a Deus. É que os nossos olhos não estão abertos espiritualmente para enxergar a luta que está travada nas regiões celestiais. Porque a nossa guerra não é contra o sangue, irmão. Quando você chega lá no seu serviço, quando você chega lá na sua casa, que vem um enviado de Satanás para te afrontar, para te esbofetear, você não tem que enxergar com os seus olhos carnais. Há uma luta travada na região celestial. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Quando você chega lá, você é embaixador de Cristo. Você está lá proclamando a vida eterna. Você está lá anunciando que há salvação em Jesus. Por isso o inferno se levanta contra a sua vida, mas o inferno pode se levantar, porque maior é aquele que está na sua vida do que aquele que está no mundo, irmão. Creia tão somente que o Senhor Jesus vai se dar vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Seja o teu nome engrandecido, ó Pai. E qual é a nossa certeza, irmãos? Eu encerro aqui devido ao horário. A nossa certeza é que o nosso Redentor vive. Ele morreu, se ofereceu voluntariamente por nós, pagou o preço de sangue, mas também nesta vida nós teremos vitória pelo sangue de Jesus. As bênçãos nos acompanharão. Haverão afrontas, haverão lutas, mas Ele já nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que na revelação da sua glória vós sejais participantes também. Glória a Deus. Eu encerro aqui essa noite a palavra, e que o Espírito Santo do Senhor continue falando mais forte aos nossos corações. Glória a Deus.